Bom dia, meus irmãos e irmãs. Quero saudar a todos vocês com a graça, com a paz e com o amor do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando nosso culto, hoje culto online, somente online, devido ao lockdown aqui em Catanduva. Mas nos alegramos porque, embora o templo esteja fechado, embora a cidade esteja fechada, embora estamos atravessando um período tão difícil por causa dessa pandemia, mas nós podemos adorar a Deus dentro dos nossos lares e em toda e qualquer circunstância nós devemos e podemos adorar a Deus. Então, dentro da sua casa, onde você estiver, eu convido você a prestar um culto verdadeiro e sincero ao nosso Deus. E nós vamos começar esse culto hoje, que é dia 13 de junho de 2021. Nós vamos começar com uma oração. E eu convido você a fechar os seus olhos e a elevar o seu pensamento a Deus nesta oração. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela noite de descanso. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja aqui nessa cidade, espalhada pela face da terra. Ó Deus, há muitas pessoas que agora, Senhor, estão buscando a tua presença. E nós aqui também, ó Pai, estamos invocando o Senhor. E nós queremos, ó Deus, adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Dá-nos, ó Deus, um coração sincero. Dá a nós, ó Deus, a bênção de poder Te adorar em espírito e em verdade. Inclina o nosso coração para Ti e nos capacita, Senhor, a Te oferecer um verdadeiro louvor, um verdadeiro culto de adoração, porque só o Senhor é digno, o Senhor merece toda a glória e toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva. Se você ainda não convidou os seus amigos, familiares para o culto de hoje, aproveita para compartilhar o link do nosso canal com seus amigos, com seus familiares, através da sua rede social. Nós vamos continuar adorando a Deus, abrindo agora nossas Bíblias no Salmo 111. E eu convido você a abrir sua Bíblia e nós vamos ler o Salmo de número 111. Salmo de número 111. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Meus amados, esse salmo, ele inicia com uma palavra de louvor a Deus. E nós iniciamos esse culto convidando você a adorar a Deus, a exaltá-lo, a prestar a Ele um culto verdadeiro, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, só o Senhor é Deus, o único Deus. E nós temos o privilégio de adorá-lo. Eu convido você a fazer agora mais um ato de adoração a Deus, cantando o hino de número 11. Convido você a abrir o seu inário e juntos vamos entoar o hino de número 11.
Santo, santo, santo é o nosso Deus. Continuando o nosso culto, irmãos queridos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus no Salmo de número 37 e nós vamos ler dos versos de número 8 até o verso de número 11. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler juntos Salmo 37, verso 8 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Meus amados, porque Deus é santo, Ele também nos ordena a sermos santos. A palavra santo, quando se refere ao povo de Deus, não significa que nós somos ou sejamos perfeitos aqui nessa terra. Aqui nós não experimentaremos a plena perfeição, a absoluta perfeição. Perfeição aqui na terra é somente o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas nós somos chamados a andar em novidade de vida, a andar em santidade. E por isso a palavra de Deus diz: deixa a ira, abandona o furor. Irmãos, um coração arrependido, um coração contrito, ele tem a disposição de deixar os seus pecados, de abandonar os seus pecados. E agora, neste momento do culto, Deus nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados, a confessarmos os nossos pecados e abandoná-los para a glória do nosso Deus e para a nossa santificação pessoal. Vamos orar? Feche seus olhos comigo e faça uma faxina espiritual. Faça uma faxina na sua vida espiritual, abandonando aquilo que deve ser abandonado, rejeitando aquilo, todo o pecado, tudo aquilo que não exalta a Deus, que você possa conseguir vencer essas lutas e esses pecados, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso amado Pai, nós confessamos a Ti que somos pecadores e carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Dá a nós, ó Deus, um espírito reto. Ó Deus, vivifica a nossa vida, Senhor, santifica o nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, rejeitar o pecado, abandonar o pecado, repudiar tudo aquilo que o Senhor repudia. Ó Deus amado, que nosso coração seja totalmente seu. Santifica a nossa vida, Pai. Nos liberta dos nossos pecados, nos perdoa dos nossos pecados. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. E a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos incentiva a confiar no Senhor. Ela nos incentiva a reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E a Bíblia nos promete que Deus, Ele endireitará as nossas veredas. E Ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nossa confiança está no Senhor. E quando nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos demonstrando a nossa confiança nele. Quem dirige nossa vida não são os nossos bens materiais. Quem dirige nossa vida é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós vamos cantar o hino 63. E na medida que cantamos esse hino, vai aparecer as informações da igreja e você que é membro, você que é visitante, você fica totalmente à vontade para devolver os seus dízimos, devolver as suas ofertas, sabendo que nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que honra a Deus, é uma igreja que proclama o Evangelho do Senhor e nós fazemos isso com todo amor e carinho. Então, vamos cantar o hino 63, adorando ao nosso Deus. Nós vamos orar consagrando todos os dízimos e ofertas e também orando pela vida financeira dos irmãos e também por aqueles que estão enfermos e também pelo fim desta pandemia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós consagramos na Tua presença todos os dízimos e ofertas, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas. Ó Deus, que a Tua igreja seja uma igreja 100% fiel. Dá a condição a todos os membros, para que todos os membros sejam fiéis, os visitantes,
e que a nossa igreja, Pai, tenha amplos recursos, ó Deus, que as necessidades sejam amplamente supridas pela graça do Senhor e pela fidelidade de cada um dos nossos irmãos, desde o menor ao maior. E que o Senhor venha, Pai, ó Deus, endireitar as veredas financeiras de cada membro. O Senhor dê sabedoria, Pai, administrativa. Que o Senhor dê emprego àqueles que estão desempregados. E que o Senhor prospere a família de cada irmão. Que o Senhor mostre o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua graça. Abra os nossos olhos. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja fiel para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós Te louvamos por aqueles que têm sido e Te pedimos, ó Deus, para que todos sejam, ó Deus, assim fiéis para com o Senhor. Também oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curá-los em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm entes que faleceram, que o Senhor venha consolar, ó Pai, as famílias enlutadas. Pedimos, ó Deus, pelo fim desta pandemia. Oramos por Catanduva, oramos por região. Ó Deus, que venha baixar, ó Pai, a quantidade de infectados. Dê sabedoria, Pai, ao gestor municipal, aos vereadores, ao judiciário, a todas as autoridades, ó Deus, dê sabedoria para que eles possam tomar atitudes que venham realmente resolver o problema desta pandemia. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, e pedimos, abençoa a Tua igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos continuar adorando a Deus agora com cânticos. E eu quero passar a palavra para a nossa equipe de música, que irão nos conduzir com cânticos de adoração a Deus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a
Meus amados, nós vamos agora orar pelas crianças e também orar pela mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar. Deus bondoso, querido, nós agora colocamos diante de Ti, Pai, as nossas crianças. Pedimos ao Pai que o Senhor possa capacitar os seus pais a educá-las nos Teus caminhos. Ó Deus, proteja nossas crianças, ó Deus, livra elas de todo mal. Que elas cresçam em estatura e graça diante de Ti e diante dos homens, ó Deus. Agora que vamos ler a Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua Santa Palavra, nesta manhã. Usa a minha vida, Pai, como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30, 18 ao 19. Provérbios, capítulo 30, 18 ao 19, diz assim, a palavra de Deus. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Ontem foi o dia dos namorados. E Deus me colocou no coração o desejo de compartilhar com vocês uma mensagem que está aqui em Provérbios e gostaria de apresentar o tema: qual é o caminho? Como é o caminho do homem com uma donzela? Nos dias que nós estamos vivendo, será que a palavra de Deus ela pode nos orientar?
Será que ela pode orientar o casal em pleno século XXI? Será que a palavra de Deus, que foi escrita tantos anos atrás, será que ela tem uma mensagem para nós? Eu creio que sim. O autor desse provérbio, a palavra de Deus diz, o nome dele aqui no versículo 1, palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. A palavra Agur significa coletor. Esse homem era um coletor de provérbios sábios e ele procurava em Deus a sabedoria maior para a sua vida. E a sabedoria de Deus, ela instrui o homem em todas as áreas da sua vida. E na área sentimental também, na área conjugal, na área afetiva, a palavra de Deus nos fala muito. E esse texto, nós encontramos aqui 3 características de como é o caminho de um homem como a donzela. Em primeiro lugar, o caminho do homem como a donzela aponta para os obstáculos. A palavra de Deus mostra aqui 3 exemplos que o sábio Agur evoca da natureza para mostrar que o homem e a mulher, na sua jornada, eles vão enfrentar desafios e obstáculos. Tem muitos casais que quando o primeiro obstáculo eles já desistem. Porque quando eles se relacionam, eles acham que a vida casada, a vida no casamento, é como se fosse um conto de fadas. e o casamento não é um conto de fadas. O casamento tem os seus obstáculos, tem os seus desafios. Aqui nós encontramos os desafios que a águia enfrenta no ar, os desafios que a cobra enfrenta na penha e os desafios que o navio enfrenta no meio do mar. Nós encontramos aqui esses desafios presentes nessas 3 figuras, para nos mostrar, meus queridos, que o relacionamento conjugal, o relacionamento entre o homem e uma mulher, ele também passa por obstáculos. E aí é necessário que nós tenhamos a capacidade de olhar para a palavra de Deus, de olhar para o Senhor Jesus Cristo, de buscar uma vida cheia do Espírito Santo, de olhar para o nosso coração, da gente pedir a Deus mesmo para sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos dar a sabedoria que precisamos para vencer os obstáculos que se apresentam diante de nós. Pode ser aqui o obstáculo do desemprego, o obstáculo da doença, o obstáculo do temperamento, o obstáculo da influência dos amigos, da pressão familiar, das questões do trabalho e das próprias questões pessoais. Às vezes a gente tem um plano, a esposa tem outro, ou a mulher tem um plano, o marido tem outro, e aí é necessário haver renúncia, é necessário ter humildade, é necessário lutar contra o egoísmo. Muitas vezes o egoísmo é um grande obstáculo. Então, gente, a palavra de Deus ela mostra que o caminhar de um homem como a donzela, com certeza, eles vão passar por obstáculos na vida. Mas com Cristo, mas juntamente com Deus, firmados na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter condições de nos unir a fim de atravessar estes obstáculos juntos. E depois que atravessarmos, o relacionamento ficará mais forte ainda, em nome de Jesus. A segunda característica desse caminhar de um homem como a donzela é que este caminho ele envolve dinamismo. Aqui nós temos a figura da águia que voa nas maiores alturas. Nós temos a figura da cobra que rasteja entre as penhas, entre as rochas pontiagudas. E os navios que navegam no meio do mar, no meio de ondas altíssimas, ventos contrários, movimentos que o mar naturalmente tem, ou até mesmo a calmaria, que apresenta também uma realidade dinâmica para o navio.
Assim é o casamento, assim é o relacionamento de um homem com uma mulher. Esse relacionamento não pode ficar estagnado. O marido não pode se acomodar, a esposa não pode se acomodar, mas ambos têm que ter uma disposição de desenvolver um hábito dinâmico de cada dia fazer o outro feliz, de buscar o bem do outro, de colocar o outro em primeiro lugar. E assim, como Cristo deu a vida pela igreja, o marido poder dar a sua vida em favor da sua esposa e a esposa estar ali ao lado do seu esposo como auxiliadora idônea, uma mulher idônea, uma companheira idônea que está ali apoiando o seu esposo. E o marido protegendo, amando, cuidando da sua esposa. Meus queridos, o casamento não pode ficar estagnado. O casamento não pode cair numa rotina. O casamento, ele envolve dinamismo. Assim, o casal, ele tem que olhar para a palavra de Deus e entender esse dinamismo natural que há na águia, que há na cobra que rasteja sobre as pedras e no navio que navega no meio do mar. A terceira característica desse caminhar de um homem com uma mulher é que este caminhar, ele manifesta-se as virtudes. A águia tem seu voo retilíneo, majestoso e altivo. A águia em seu voo busca coisas vivas para se alimentar. Há outras aves que se alimentam de coisas mortas. A águia não. A águia busca coisas vivas. Isso para nos mostrar que o marido tem que buscar coisas vivas na esposa. Não as obras mortas do pecado, não as coisas mortas que o marido não gosta, ou que a mulher não gosta no marido, mas ambos têm que buscar aquilo que é de virtuoso no esposo, na esposa, no marido e na mulher. Casamentos precisam ser abastecidos com vida. Casamentos precisam ser renovados com essa disposição de encontrar vida num ambiente onde que talvez está árido, mas tem que buscar as virtudes. Parar de olhar para os defeitos, mas de olhar para as qualidades. A cobra que rasteja encontra pedras no caminho, mas elas não deixam o seu rastro. Ela não se fere, pois aprendeu a deslizar entre as rochas de maneira habilidosa. Muitos casamentos são marcados por dor, amargura e desilusão, pois o casal não soube caminhar entre as pedras sem se ferir. Nós temos que aprender a caminhar no meio dos desafios sem deixar que nós nos firamos ou nos machuquemos ou a gente ferir um ao outro. E por fim, o caminho do navio no meio do mar, que aponta para a necessidade de busca de orientação. O navio que sai de um porto e busca um outro porto. Antigamente eles não tinham GPS, mas eles olhavam para as estrelas, eles olhavam para o alto. E de uma forma assim dinâmica, todos os momentos eles estavam se orientando, buscando chegar no porto seguro. Assim também, amados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus, para que esse relacionamento ele seja assim um relacionamento que busca as virtudes que Deus tem colocado dentro de cada um de nós, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Irmãos, Agur, ele era um homem sábio e ele não pensava que a sua sabedoria vinha de si próprio, mas ele buscava em Deus. Sua sabedoria estava no fato de ele colocar toda a sua confiança em Deus e a sua sabedoria revelada não na sua própria erudição. Ele coletava esses provérbios, mas ele buscava principalmente no Senhor. E aqui nós encontramos sabedoria de Deus para os casamentos, para os relacionamentos. Essa mensagem Deus tem falado muito no meu coração. Nesse dia dos namorados de ontem, que Deus possa nos mostrar que um casamento, que um namoro, que um relacionamento,
entre um homem e uma mulher, ele é marcado por dinamismo, ele é marcado por obstáculos, mas ele é marcado também pela busca de virtudes. E quando tudo isso a gente perceber que nós não estamos assim conseguindo fazer a nossa parte, nós devemos buscar em todos os momentos, mas principalmente quando a gente estiver passando por aquelas dificuldades maiores, nós devemos buscar em Jesus para que Ele possa renovar a nossa vida e o nosso casamento, transformando a água em vinho e pedindo em Cristo Jesus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e para que nós possamos caminhar em novidade de vida. Marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa, com a graça de Deus. Nós vamos orar hoje uma reflexão mais breve da Palavra de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida e pedir para que Deus abençoasse o seu relacionamento. Você que é solteiro e busca a Deus uma pessoa, você está buscando o lugar certo. É em Deus mesmo que você tem que buscar. E que você possa receber da direção de Deus, no tempo de Deus, essa pessoa que você tem orado e pedido para que Deus possa te conceder. Agora, aqueles que são vocacionados para não ter relacionamentos com o sexo oposto, marido e mulher. E essas pessoas são felizes também. Que Deus dê graça a esses irmãos e irmãs, que eles sejam assim abençoados também com a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida e agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e amado Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada casamento da Tua igreja, cada relacionamento de namoro, de noivado. E eu te peço, Deus, a Tua proteção. Eu te peço, Deus, a ajuda do Senhor. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a entender que na nossa jornada precisamos, ó Pai, ser dinâmicos. Precisamos, ó Pai, desenvolver, que nós possamos ter um autodesenvolvimento, um crescimento espiritual a cada dia mais. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a bênção de solucionar os problemas e os obstáculos do dia a dia. E que o Senhor nos dê, ó Deus, olhos abertos para perceber as virtudes do Senhor na vida do nosso cônjuge, ó Pai. Renova cada casamento, perdoa os pecados, cura as feridas. Abençoe aqueles solteiros que oram por uma pessoa do seu lado, a moça que ora por um rapaz, o rapaz que ora por uma moça. Ó Deus amado, os solteiros, viúvos, divorciados, conforte e abençoe todos os teus filhos com a tua bênção, com a tua presença e com o teu poder. Ó Deus amado, nós te louvamos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e que as consolações do Espírito Santo reine sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Meus amados, tenham um ótimo dia. À noite nós nos encontraremos às 18 horas. Que você possa ser guardado de todo mal e que você possa ter um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.